sobre os doces conventuais de Braga. Estou aqui sozinha, mas era previsto que estivesse acompanhada dos meus colegas, portanto isto, o que eu venho hoje falar insere-se numa investigação mais vasta em colaboração com dois colegas, com duas pessoas amigas, no sentido de sabermos exatamente quais eram os doces que se produziam nos conventos de Braga, particularmente em dois conventos femininos, embora sobre um tínhamos pouca informação. Portanto, eu vou falar em apresentação dos três. E começo aqui por este texto do Dom Rodrigo Moura Teles, que é uma visitação ao Mosteiro de Salvador em Braga, no centro de Braga, em 1705. Portanto, Dom Rodrigo entra em Braga como arcebispo em 1704 e um ano depois ele já está a fazer visitações aos conventos para tentar disciplinar os modos e os comportamentos das freiras. E uma das coisas que ele vai fazer, vai proibir o fabrico de doces em determinadas alturas do ano às freiras. Sobre o convento de Salvador, nós sabemos que elas eram fabricantes de muitos doces, mas como não temos informação, não temos a documentação, não sabemos que doces que elas faziam, temos apenas algumas referências indiretas. Sobre o Mosteiro de Remédios temos mais informação. E aqui, neste documento, nós percebemos logo, dá-nos logo muita informação. Ele diz que cada religiosa, no decurso do ano, apenas pode lavrar 6 arrobas de açúcar, portanto, que é muito, para cada freira, não é? Fazer 6 arrobas por ano, entrando nelas os doces dos seus parentes, que lhes mandarem fazer, e ainda para esse efeito lhes deem o açúcar. Portanto, fazem os doces apenas 6 arrobas. Temos aqui já um trabalho individualizado. Cada freira fazia os seus doces e tinha os seus clientes. E ainda para esse efeito teve. E isto toca a doces de tacho, que de forno totalmente proibidos. Portanto, porque é que há aqui uma diferença entre os doces de tacho e os doces de forno? É que os doces de tacho, a freira, na varanda, e depois nós chegamos a essa conclusão mais tarde, também por uma visitação do arcebispo, pode fazer os doces com fogareiro na varanda da sua cela, ela pode ali, no tacho, ela faz ali uns doces. Os doces de forno são mais complicados, porque tem que se aquecer o forno, há uma logística mais complexa e permite muito mais conversa. Portanto, há barulho, vai perturbar o silêncio da clausura. E por isso o arcebispo aqui está a proibir os doces de forno. Sou apenas comunhão maior, e, portanto, com uma única e grande exceção, como disse a doutora Isabel, e muito bem, que sejam necessários para algum doente, porque os doces nesta altura são essencialmente para tratamento de doenças. E nenhuma casta, desde o dia dos Santos até o dia dos Reis, portanto, em todo o Advento e até na época natalícia, são proibidas de fazer a doces, porque não é razão que sobre os tachos estejam esperando o menino Deus. Portanto, este recado já nos fala muito e já nos diz muito da realidade do seio dos conventos de Braga. Eu agora vou ler e vou falando mais um bocadinho. Braga, ao longo da Idade Moderna, foi uma cidade rica em casas monásticas. No que diz respeito a mosteiros femininos, com fundação no século XVI, figuravam as franciscanas dos Remédios e as beneditinas de São Salvador. Existiam ainda os conventos de Nossa Senhora da Conceição, o de Nossa Senhora da Conceição da Penha de França e o de Santa Teresa ou Teresinhas. Em 1720, apareceu pela mão do arcebispo Dom Rodrigo Moura Teles o recolhimento de Santa Maria Madalena para albergar mulheres arrependidas, vulgo convertidas. Mais tarde, em 1769, no extinto Colégio Jesuíta de São Paulo, passou a funcionar uma comunidade religiosa da Ordem Terceira de São Francisco, denominado Convento de Santa Isabel, albergando as freiras os distintos mosteiros de Jesus em Valença e de São Francisco em Monção. De todos estes centros monásticos, o que até agora conhecemos permite-nos concluir que as franciscanas dos Remédios e as beneditinas do Salvador eram exímias fabricantes de doces, fazendo disso modo de vida. Pelos livros de gasto da casa, percebemos que as freiras do convento de Remédios fabricavam doces para a sua própria comunidade nos dias festivos, como o Natal, a Páscoa, o dia de São João e o dia de São Francisco, mas também para oferecerem como mimo ou como pagamento de obrigações aos vários mosteiros masculinos da cidade e a pessoas que lhes prestavam vários serviços, como o letrado, o médico e o pregador. Igualmente, as visitações do arcebispo complementam esta informação e trazem outros dados para o conhecimento do labor do seio praticado por estas freiras.
Do mesmo modo, através da análise dos livros de gasto de outros mosteiros da região, percebemos também que estas freiras vendiam doces para toda uma clientela monástica que extravasava os muros da cidade e se estendia, por exemplo, a São Romão de Neiva, em Viana do Castelo, a Ganfeiro, no concelho de Valença, e a Miranda, no concelho de Arcos de Valdevez. Quanto às beneditinas de Salvador e à falta de informação documental que nos permita conclusões mais alargadas, valemos-nos sobretudo das visitações do arcebispo de Braga, que documentam o fabrico de doces neste mosteiro. Mas observemos este labor do seio e olhemos-lo à luz da tecnologia gastronómica de que dispomos atualmente. Hoje, temos ao nosso dispor fogões e fornos elétricos com controle de temperatura ao grau, trens de cozinha sofisticadíssimos feitos com os melhores materiais. Temos as batedeiras mais variadas para fazer as massas fofas e firmes e as picadoras que nos dão o picado ideal. Usamos termómetros para aferirmos os pontos certos do açúcar e compramos com facilidade os ingredientes mais selecionados, sobretudo ao nível da farinha, com ou sem fermento, e do açúcar, mais ou menos refinado em pó e granulado. Na Idade Moderna, as freiras dispunham de umas simples brasas ou de uma fogueira mais crepitante, de fogareiros e fornos a lenha, de tachos de barro e de cobre para a cozedura, da força dos seus braços para preparar as massas em alguidades de barro, de panos com diversas texturas para coar os alimentos, diferentes tipos de peneiras para peneirar a farinha e o açúcar e assim obter a finura desejada, de almofarizes para pisar o arroz, a amêndoa, a noz e outros frutos secos ou as especiarias. Era preciso ajeitar as brasas ou garantir o lume da fogueira para a cozedura certa ou o ponto de açúcar desejado. Escolher a lenha apropriada para o efeito, ter força nos braços para bater e amassar as massas e pisar o que fosse necessário no almofariz. Enfim, era neste espaço, com este equipamento, com muita sabedoria e esmero, no ritmo do ora e labora, fluindo do coração para as mãos pacientes e cheias de gestos de ternura, que se confeccionavam tantas doçuras onde a textura, o sabor e a cozedura saíam na perfeição. Depois era só decorar estes doces com papel cortado, guardado em caixas forradas de seda ou linho, em panelas de barro, devidamente cobertas com um pano alvo do melhor linho e atadas em volta com fitas de seda, ou verter para travessas brancas da boa faiança portuguesa, fabricada em Coimbra, em Lisboa, em Vila Nova de Gaia, e comer. Comer simplesmente. Deixar que os aromas e o sabor doce se deixassem levar pelas lâmpadas salivares e que ontem, como hoje, se pudesse dizer, está uma delícia. Josefa Dóbidos, uma das nossas grandes pintoras portuguesas, apresenta-nos nas suas pinturas algumas destas maravilhas que, com arte e engenho, a mulher portuguesa aprendeu a fazer e, depois de fechada no convento, transformou numa forma rentável e honesta de ganhar a vida. Porque era efetivamente isso que se passava. Era uma forma rentável e honesta de ganhar a vida. E é assim que, ao folhear nos livros de gasto dos conventos, encontramos referências soltas que se vão repetindo ao longo dos anos, neste tempo longo de quase 3 séculos, à compra e ao concerto de alfaias diretamente relacionadas com a atividade doceira, assim como o pagamento de salários a homens e mulheres que prestavam serviços nesta área. São exemplos os registros da compra e o concerto de peneiras de seda e de cabelo, portanto a seda para um peneirar mais apurado, para as várias texturas da farinha, de peneiras próprias para o açúcar e de panos brancos de lã denominados branquetas para o coar, do concerto do almofariz, do arranjo dos fornos da cozinha, da compra de fogareiros, do pagamento ao homem que veio partir a lenha para as roscas ou ao homem que desfez as achas, ou seja, a lenha miúda para fazer brasas, da despesa com as moças que vieram peneirar a farinha e amassar as roscas, pisar o arroz para o manjar ou destilar a flor e, finalmente, a compra de carvão e brasas para fazer doces. Eu vou aqui, no PowerPoint, eu vou apresentando algumas desses registros que nós, dos muitos que nós temos vindo a encontrar sobre todos este dia-a-dia do fabrico do seio. O carvão é, aliás, um elemento fundamental na elaboração meticulosa da doçaria. Brasas incandescentes que permitiam o calor certo para o ponto de açúcar, para a destilação ou para a cozedura ideal.
Por isso, observamos a sua compra frequente por parte do Convento de Remédios. Adquiriam carvão para destilar a flor de laranjeira, para fazer os doces da Quaresma, ou, como se anotou em 1763, 7 cargas de carvão para os doces deste mês e para ficar para os do nosso Padre São Francisco. Noutros documentos, localizamos o arcebispo a determinar que as religiosas, depois de fazerem o doce, mandem varrer a varanda e tirar os fogareiros dela. Portanto, aqui a dar-nos uma referência a um trabalho individualizado de cada freira. Numa alusão clara a um ritmo cotidiano do trabalho do ceiro, individualizado em pequenos fogareiros, naturalmente alimentados por brasas de carvão. Mas este ritmo de trabalho é-nos também revelado na aquisição de grandes quantidades de géneros alimentares específicos para doces, como é o caso da amêndoa, da manteiga, da canela e do açúcar. E foi assim que se registrou a compra de 13 onças de canela em 1755, 24 arratas de amêndoa em 1748, 18 canadas de manteiga em 1743, 3.000 ovos em 1805, 1.000 reis de pão ralado, de pão para rolar em 1792, 17 arrobas de açúcar em 1755 para os doces e para o arroz. Faziam muito arroz doce. Sobre o açúcar, refira-se ainda os registros frequentes da compra deste género alimentar a diferentes preços, como a doutora Isabel referiu. Portanto, havia muitos tipos de açúcar. E, portanto, como ela já referiu, até vou passar isto à frente, porque compravam, e nós percebemos desse tipo de açúcar pelo preço, porque eram muito açúcar, mas todos a preços diferentes. Nos vários receituários do século XVII e XVIII refere-se também com frequência à necessidade de se clarificar o açúcar, que a doutora também já referiu, o processo culinário de purificação feito a partir da clara de ovo, o que nos faz perceber que muitas vezes o açúcar utilizado era de fraca qualidade, havendo necessidade de melhorar em casa. E, portanto, compravam açúcar também conforme, se fosse para decorar, era um açúcar mais fino, se fosse para introduzir no próprio doce, podia ser um açúcar de mais fraca qualidade e, logicamente, mais barato. Mas todos estes registros, testemunhos de uma atividade doceira cotidiana, apenas nos falam dos doces que o convento fazia para consumo próprio ou para as chamadas obrigações da casa e mimos. Todos os outros doces resultavam das atividades privadas das freiras e não eram registados nas contas do convento. Sabemos deste trabalho doceiro pelas aquisições que outros mosteiros faziam, nomeadamente os beneditinos, e pelas visitas e devassas realizadas pelo arcebispo, como aquela em que se dá conta da distribuição do trigo à comunidade, havendo freiras que recebiam certas quantias deste cereal para o fabrico de doces, não fazendo depois a restituição do mesmo, o que prejudicava todo o convento. Mas ao observarmos este labor doceiro, uma questão crucial emerge, entre muitas outras. Que segredos tinham estes doces para que nós hoje os consigamos reproduzir em sabor e textura? Na análise exaustiva das compras efetuadas, identificámos 7 ingredientes: a farinha de rosca, a água de flor de laranjeira, o ouro, a prata, o âmbar, o almíscar e as especiarias. A sua adição, no momento preciso e na quantidade certa, dava uma nova vida ao doce, transformando numa verdadeira iguaria e, em alguns casos, num alimento que também era medicamento, pois nesta época o consumo de doce tinha uma função medicinal e terapêutica. Mas vejamos cada um deles. Farinha de rosca. O mais imperceptível era o mais imperceptível dos ingredientes. Uma farinha mais branca e muito fina, peneirada várias vezes em peneira de cera. É engraçado porque com a farinha de rosca, eu ao fazer este PowerPoint descobri uma coisa bastante interessante e que a doutora também acabou há bocadinho de referir. A questão do Brasil, não é? De encontrarmos estas coisas fora e nós já as perdemos, mas elas estão fora. Eu por acaso pus no Google, queria pôr aqui uma imagem de uma rosca. Todos nós conhecemos a rosca, mas eu queria pôr a imagem da rosca. E pus no Google rosca e encontrei a expressão farinha de rosca, que nós não utilizamos, mas que o Brasil utiliza. E, inclusivamente, tem uma imagem de um pacote de farinha de rosca, que não é mais do que pão ralado, mas que eles ainda chamam de farinha de rosca na atualidade. E nós já nos chamamos pão ralado. Ora, este pão, depois de seco, servia também para rolar e juntar à espécie, retificando a consistência e a textura sem alterar o paladar. É um uso que observamos constante e sempre presente em quase todos os doces. Mas não só este pão servia para rolar.
Em 1687, registrou-se a compra de 2 vinteiros de molete para uma provável receita de manjar real. E já uns anos antes, em 1682, se tinha anotado o gasto de 100 reis em pão molete para a missa do bispo grego para benzer em fatias para as religiosas. Um século depois, voltamos a encontrá-lo, em 1796, a propósito do pagamento do jantar das moças, quando escolheram o trigo e cozeram o molete para rolar. E em 1806, na despesa de enrosca para rolar, por não ser bastante o pão molete. Portanto, para além da rosca, também usava o pão molete. Mas o que é o pão molete? A primeira referência que localizamos data de meados do século XVI, na cidade do Porto. Numa denúncia ao Tribunal da Inquisição, contra Clara Nunes, disse nos respectivos autos que aquela, para disfarçar certos cheiros, queimava pedaços de massa de pão molete ou de regueiro. No século XVII, está, como verificámos, documentado em Braga. Portanto, as freiras utilizavam pão molete. Rafael Brutor, nos inícios do século XVIII, dicionariza a palavra, denominando apenas como pão molior, panis molior. Moraes e Silva, portanto, um outro dicionarista, em 1789, vai definir, provavelmente por ser já mais comum o seu consumo, como um pão mole e fresco, em oposição ao pão pregado de mistura, portanto, um pão melhor. Movet Bargoff, portanto, já recentemente, confirma-nos isso mesmo, ao defini-lo como pão de trigo, mole, fresco e pequeno, semelhante à atual carcaça ou papo seco. Um pão branco, portanto, não muito diferente da rosca. Ambos se podiam transformar num pão ralado, que se tornava no mais imperceptível de todos os ingredientes, mas sempre à mão para ajudar as espécies a adquirir a consistência precisa para a perfeita execução do doce. Registramos a sua presença nas viúvas, nas morcelas, nos maçapães, no manjar real, no tocinho do céu e em tantos outros doces que saíram destas mãos delicadas. Outra nota curiosa sobre o pão ralado, ou a farinha de rosca, ainda hoje, atualmente, em algumas pastelarias de Braga mais antigas, eles utilizam o pão ralado como o segredo de alguns doces. Portanto, nós depois vamos reproduzir a receita, mas não vamos pôr o segredo, porque eles não nos deram a autorização de pôr esse ingrediente secreto que eles utilizam para fazer certos doces que são herança do passado. Outro dos ingredientes é a água de flor de laranjeira, que constitui o aromatizante mais utilizado na doçaria, quer fossem doces de ovos ou doces de fruta. De facto, são inúmeras as referências à água de flor nos livros de gasto do Convento de Remédios. Em 1672, despenderam-se, por exemplo, 400 reis em 8 quartilhos de água de flor que serviram para o arroz, ovos e roscas. E em 1762 comprou-se meia canada de água de flor por 200 reis. Não sabemos como era o processo de extração do aroma, mas pelas referências que localizamos no Convento de Remédios, quase sempre constantes nos meses de maio e junho, portanto o tempo da época da flor, admitimos uma destilação caseira feita num pequeno alambique. Em 1679, por exemplo, anota-se a compra de flor para estilar e de um frasco para água de flor. Em 1683, registra-se o gasto de 300 reis em flor que se estilou para os doces do convento. E em 1793, mais de 100 anos depois, volta a registrar-se a compra de flor juntamente com as brasas para estilar e o comer da moça que a estilou. Portanto, é um trabalho feito em casa. O processo de estilação era moroso e delicado e disso são prova o uso das brasas que lentamente iam acalentando o alambique. Outros aromas, como o ouro e a prata, mais caros e de melhor qualidade, são adicionados ocasionalmente em determinados doces, como os canudos de ovos, o pão de canudos, as morcelas, os ovos reais e a marmelada. Localizamos estes registros no Convento de Remédios na elaboração das morcelas, do pão de canudos, nos canudos de ovos e a referência genérica à compra de pães de prata para os doces. Noutras casas monásticas, como o Convento de Santa Ana e Viana do Castelo, as monjas beneditinas registravam também, com frequência, a compra do ouro para um tipo de doce que não discriminava. E registravam com muita frequência, por exemplo, ouro, ovos, manteiga e mais aviamentos. A presença do ouro e da prata estavam essencialmente relacionadas com as qualidades medicinais que o doce passaria a ter. O ouro era entendido como um fortificante, que conforta o coração e as faculdades vitais. E a prata, um importante antissético e bactericida. Um médico português do século XVIII, Francisco da Fonseca Henriques, considera também o ouro e a prata bons remédios para as vertigens, embora defenda que o ouro, enquanto está debaixo da forma de metal, não larga em si virtude alguma.
Considera ainda que o uso do ouro na medicina tivera o seu início no luxo e fausto dos árabes, que para fazerem os medicamentos agradáveis à vista lhes juntavam ouro, e não por entenderem que podia comunicar ao corpo as suas excelências. Portanto, e daí vem a nossa tradição, ainda hoje, que nós temos de dourar a pílula. Portanto, os comprimidos dos árabes foram eles que criaram essa ideia. Contudo, sugere a adição do ouro num caldo de tísicos, portanto, é aquele médico, Francisco Fonseca Reis, ele considera que o ouro é importante para alguns problemas de saúde. E vamos encontrar, por exemplo, uma receita também no receituário do século XVII de caldo muito esforçado, que leva ouro, coral, âmbar e almíscar. Ainda no campo dos aromas, observamos também a adição muito frequente de âmbar e algumas vezes almíscar, também designado por cheiro, que dava um sabor intenso e muito diferente do que hoje possamos imaginar. Sobre as marmeladas, dizia-se já no século XVII, portanto, a doutora Isabel falou aqui do mel, e aqui há o Duarte Nunes de Leão, logo nos inícios do século XVII, diz-nos que não quer agora qualquer mecânico comê-las, senão de açúcar e tocadas de âmbar e almíscar. Portanto, antes a marmelada fazia-se com mel. Que também nisto há agora a ambição em pontos de honra. Portanto, o açúcar começa-se a generalizar, começa-se a fazer a marmelada com açúcar, mas com âmbar e almíscar. Em meados do mesmo século, um nobre português a residir em Itália, Dom Vicente Nogueira, faz uma encomenda de doces de fruta a um amigo a residir em Portugal, que é o Marquês de Nisa, exigindo que todo o seu doce fosse ralado ou passado e que tivesse muito cheiro, não só de água de flor, mas almíscar com âmbar proporcionado. Tradição que ele prefere não existir naquele país. Portanto, nos finais do século XVIII, Maria de Almeida, por exemplo, outra senhora referida no livro de conhecimentos finais do século XVIII, que tem uma loja de nevados no Rocio e tem por hábito perfumar o açúcar que utiliza para fazer os sorvetes com almíscar. Um gosto, portanto, bem português, que se foi enraizando e que passou da marmelada para os restantes doces de fruta, para o sorvete e que observamos nos cenórios de Braga também para os doces de ovos, um gosto que se manteve até ao século XIX. Finalmente, as especiarias, particularmente o cravo, a canela e a erva doce, adicionadas em alguns doces em quantidades mínimas, mas de perfeita magia em sabor e aroma. A canela é a mais usada e, portanto, ainda hoje nós somos herdeiros dessa tradição e presente no remate final da maioria dos doces. A erva doce adicionada aos maçapães, aos fartães e à roscas, o cravinho, com uma utilização muito pontual nas morcelas, nos fartães, nas lisonjas e nos cordeiros. E assim, com muito trabalho e esmero, ao ritmo do Ora Elabora e com segredos muito bem guardados, as freiras foram ao longo de séculos garantindo a sua sobrevivência dentro das portas monásticas e, sem o saberem, perpetuaram um património material que quase 200 anos envolvidos sob a extinção destes conceitos, destes conventos, continua cada vez mais vivo. Muito obrigada. Daríamos agora lugar ao debate. Não sei se alguém quer colocar uma questão à mesa. Alguém? Parece não, mas eu tenho aqui duas questões. Uma delas seria se conseguem, eventualmente para a Cristina, se eventualmente conseguem distinguir alguma diferenciação a nível de receituários entre mosteiros, neste caso Clarissas. Se há alguma especificidade destes mosteiros em relação a outros tipos de mosteiros que possam fazer também doces? Seria conventual nos mosteiros de Clarissas, basicamente elas faziam o mesmo, mas é um bocado difícil dizer que era o mesmo, é um bocado sempre difícil dizer que era o mesmo porque a doutora Anabela estava a dizer, elas não escreviam propriamente as receitas e as receitas que escreviam, como a doutora Isabel também estava a dizer, era quase, faça isto, faça assim, não é uma receita precisa. E quando elas se deslocam entre os conventos e levam este saber, elas acabam por alterar um pouco a receita. Por isso é que nós temos muitos docinhos do céu
as tortas de Guimarães, que ficaram até conhecidas como tortas de Guimarães, que é o Mosteiro de Santa Clara. Quer dizer, elas depois acabam por ter algumas especificações, mas em geral, se formos a avaliar a doçaria, é muito parecida. Eu vou dizer parecida. Sim, tem várias nuances. A doutora Anabela, gostaria de perguntar o seguinte. Há pouco falou, portanto, que os religiosos tinham confeccionado os seus próprios doces, quase a título particular, nas suas celas. Estas religiosas que confeccionavam estes doces eram professas, eram recolhidas, qualquer uma, não temos documentação para isso. Esse tema é um tema que o meu colega está a trabalhar mais, no sentido que ele fez tese de doutoramento sobre estes conventos, sobretudo sobre os remédios, e está a tentar, mas é difícil chegarmos lá. É difícil chegarmos lá porque não temos registros, os registros não nos dão essa informação. Portanto, sabemos que elas, sobretudo pelas visitações do arcebispo, percebemos que elas poderiam, nas suas celas, sobretudo nas varandas das suas celas, com o seu fogareirozinho, com o seu tacho, fazer ali uns doces, um arroz doce, um manjar, tudo que fosse feito de tacho, não é? Portanto, o arroz de tacho elas podiam fazer, mas não conseguimos perceber se elas eram efetivamente. Por exemplo, no caso das viúvas, que é um doce que nos mete alguma confusão, porque é que se chama viúvas. Sabemos que elas não chamam nunca esse doce, nos registros delas, viúvas, chamam pastéis, embora a sociedade as chame viúvas. Nós colocámos inclusive a hipótese de serem recolhidas viúvas que se recolheram no mosteiro e começaram a fazer esses doces. Estamos a chegar à conclusão que não, que no século, por exemplo, recentemente estivemos a falar com alguém que nos informou que nos inícios do século XX, em determinadas festas de Braga, eram as viúvas que vendiam esses doces. Eram as viúvas que vendiam as viúvas. Portanto, era um doce de viúvas porque eram vendidos por viúvas. E talvez seja poderá ser essa uma das explicações, e não por mulheres que dentro do mosteiro, do convento, faziam esses doces. Portanto, é difícil nós percebermos isso. É estranho, é que para haver uma regulamentação quer dizer que era extremamente recorrente. Sim, sim. Se o arcebispo vai terminar um regulamento a nível exato, das doses que elas podiam confeccionar, quer dizer, porque se tinha já... Porque elas faziam muitos doces e faziam muito negócio e isso perturbava a clausura, não é? Porque entravam pessoas exteriores ao mosteiro, portanto, tornava-se ali quase que um espaço comercial. E, aliás, o que nós notamos depois também a seguir, sobretudo no tempo de Dom Rodrigo Morateles, porque ele é muito rigoroso, e ele está em Braga entre 1704 e 1728, e faz-lhe várias visitações e impõe uma certa ordem na cidade que não existia até essa altura. E o que verificamos é que elas, nos livros de registro dos remédios desses anos, entre 1705, portanto, essa visitação é logo em 705, é de Salvador, mas remédios também a tem, e até 1720 e tal, os livros são muito parcos em registros. Elas são muito sintéticas nos registros que fazem. Há épocas, antes, no século XVII, por exemplo, escrevem muito, e depois de 1740, 50 também voltam novamente a escrever muito e dá-nos bastantes informações, mas ali naqueles anos são muito parcas, mesmo até para evitar que, se o arcebispo fizesse alguma vistoria aos livros, não encontrasse grande forma de as penalizar. Portanto, nem isso elas podiam ter tido outras formas de registar alguns gastos, ou então pelos próprios gastos individuais das freiras. Não é? Porque, por exemplo, na questão da farinha, o convento comprava a farinha, depois distribuía, depois elas tinham que entregar. Havia ali algumas... E depois tudo que também nós percebemos, através de outros mosteiros, é que os mosteiros faziam-lhes a encomenda do doce, mas enviavam-lhes os ingredientes. Portanto, praticamente só lhes pagavam o feitio. E elas já não tinham que ter estes negócios de andar a comprar ingredientes para os doces, não. O encomendador, o cliente, é que lhe lavava os ingredientes. E, portanto, só lhe pagava o feitio. Mas isto acontece noutros conventos, não só neste. Houve outros conventos que foram também proibidos de fazer X quantidades. E a doutora Isabel, era muito raro elas obedecerem. Em Guimarães tiveram estas proibições e elas continuaram a fazê-las. E
possivelmente neste momento que a doutora Manuela está a dizer. De facto, elas escreveram não registaram também. Sim, não registaram. Aliás, o arcebispo de Braga era o mesmo Guimarães. Todo este procedimento extra da religiosa, para além dos seus gastos, vamos dizer, diários, esta verba era usada para fausto e subtuosidade da própria religiosa. Isso não sabemos. Não sabemos, portanto não há... O que era gasto a receita? Não sei se a doutora Não sei. Por exemplo, sei que, por exemplo, em alguns casos religiosos, aparecem louças específicas de determinada freira, portanto seria para, de certa forma, explorar e demonstrar o seu poder e a sua influência, não é, perante o resto da comunidade, mas não podemos dizer se este dinheiro extra que elas recebiam com o fabrico de doces seria aplicado para... Nas visitações do arcebispo há outras proibições que são interessantes para se perceber o cotidiano monástico, não é? Por exemplo, proíbe que elas tenham animais de estimação nas celas, proíbe que se pintem, quer dizer que se pintavam, portanto, proíbe determinados hábitos que são, exigem algum dinheiro, não é? Para manterem esses hábitos. Eu acredito que depois da extensão das ordens religiosas, que lhes foi tirado muita coisa, eu acredito que provavelmente muitas delas, e já falamos uma vez sobre isso, continuaram a fazer doçaria, mas aí havia uma razão muito forte, que era mesmo sobreviver e manterem a comunidade delas, manterem o convento, porque elas podiam ficar no convento até à morte do último religioso, mas elas ficaram sem terras, ficaram sem bens absolutamente. Sim, elas tiveram a fazer os arrolamentos até dos próprios bens que tinham no mosteiro. Aí mudou um bocadinho. Provavelmente haveria pessoas novas no convento, aliás, nós sabemos isso, e outras pessoas modestas, portanto, que iam para os conventos até às vezes para sobreviver à fome e à miséria. Provavelmente este tipo de negócio será um bocado paralelo à ordem do convento, porque havia regras provavelmente comuns. Isto seria quase um extra. Em Guimarães, as tortas de Guimarães e o tocinho do céu são concretamente feitas, portanto, são duas jovens de cabeceiras ou de segurico, já me lembro, por morre-lhes a mãe. O pai fica, portanto, com 5 filhos e não consegue criá-los. Tem duas irmãs, acho que são duas, isso não, agora teria que ver, mas que estão no convento de Santa Clara, já depois de extintas as ordens religiosas, mas ele fecha só em 1891, estamos a dizer, na segunda metade do século XIX, digamos assim, de uma forma geral. E portanto, as tias das duas ou as irmãs deste senhor que ficou sem mulher, pedem para receber as sobrinhas no convento. Elas não são freiras, elas são criadas de freiras. As freiras permitem que estas duas jovens vão para lá viver. E quando morre a última freira, em 1891, o convento é extinto. Já não as tias, mas as jovens, as sobrinhas, alugam uma casa, onde ainda hoje é a Casa de Costinhas, perto do mosteiro, que hoje é a Câmara Municipal, para poderem ver o mosteiro onde foram criadas, e a sobrevivência delas é fazer as tortas de Guimarães, o docinho do céu e outros doces que tinham aprendido no convento. E também é importante dizer, por isto que sabe, nos últimos anos, não sei, como seria no século XVII ou XVIII, estava a dizer à doutora Cristina que o que os franceses dizem, uma coisa é o faire, fazer, outra coisa é o faire, mandar fazer. E, portanto, as freiras, ou como nas casas nobres que estava a falar, não é que tinha as 10 empregadas, sabiam fazer, mas mandavam era fazer. E muitas destas freiras também tinham, e como a doutora Anabela disse, não é para bater a rosca, para não sei o quê, tinham pessoas que aprenderam a fazer e que, quando os conventos são extintos, muitas vezes levam para fora dos conventos esses todos. Mas também é importante não esquecer que estas receitas eram conventuais, mas também pertenciam às casas de família. Por exemplo, as receitas do convento de Santa Clara, de Guimarães, eu tenho-as porque tenho os livros de receitas da família Freitas do Amaral
e da família Alberto Sampaio, onde vêm estas receitas todas. E é daí que se tem a receita do docinho do céu, das tortas de Guimarães, destas famílias. Porque eram doces que no convento se sabia fazer, que muitas vezes eram levados para os conventos, porque vinham destas casas de família, que colocavam as filhas no convento, não é? Portanto, há aqui uma ligação, e muitas vezes nós falamos em doces conventuais, porque desconhecemos a doçaria que era feita nas casas senhoriais. Mas aqui há seguramente uma ligação muito grande. O que nós chamamos conventual eram casas senhoriais. Nós temos o livro da Infanta Dona Maria, que são muitas destas receitas que depois vêm a ser feitas no O açúcar que era tão caro, provavelmente só por isso é que tinham acesso a isso. Exatamente, claro. Mas o mel era de facto usado na doçaria. Não só esta doçaria rica, mas também na doçaria popular. O mel, não sei explicar porquê, mas foi a certa altura foi mesmo colocado de parte. Mesmo muitas receitas ditas populares, de doçaria pobre, era muitas vezes o mel que era usado e não o açúcar. Mas hoje, se formos a ver, é só açúcar, praticamente. Portanto, agora iríamos passar para a sala ao lado, para a recepção da biblioteca, onde vai haver, estamos nós no Mosteiro de Santa Clara, onde vai acontecer uma demonstração dos doces conventuais de Amarante que tiveram a sua origem aqui neste mosteiro. E haverá também, estando nós no Mosteiro de Santa Clara, parece que as freiras de Santa Clara voltaram e vamos ver aí uma pequena surpresa realizada pelos